projetar um jogo, um dos elementos mais importantes de se ter em conta é, obviamente, o usuário, aquele que vai consumir o jogo. E parece algo meio óbvio, mas há muitos casos de falhas em projetos de game design por uma falta de consideração mais profunda sobre quem é exatamente ou como é exatamente o perfil do usuário, do projeto desejado. Tem aquela velha piada que a gente comenta, né? Se um bando de gente viciada em hardcore gamers resolve abrir uma empresa de jogos e de repente o investidor e o mercado diz que, olha, o seu usuário são meninas de 8 a 10 anos. Então você obviamente não vai poder fazer um jogo hardcore shooter. Talvez você vai ter que projetar um jogo de unicórnios cor-de-rosa, provavelmente. Então, a gente pensar no usuário geralmente é uma das primeiras tarefas que o game designer vai ter que levar em conta. E ao ter isso em consideração, alguns aspectos importantes. As pessoas são imprevisíveis. Elas não pensam como você. Então, você ficar supondo que, né, porque uma menina de 8 anos vai gostar disso, sem você entrevistar, sem você conhecer, sem você saber isso, é completamente irreal. Você vai se surpreender muitas vezes com inputs de pessoas que, que não necessariamente estão de acordo com aquilo que você imagina que elas pensariam, ou que elas querem. Como falamos, né, na verdade, um jogo ele é um processo que acontece no nosso cérebro, no nosso cognitivo. E as cabeças, os cérebros e o pensamento, obviamente, são diferentes de pessoas para pessoas, variando por idade, variando por gênero, variando por cultura, variando por educação, variando pela experiência que a pessoa tem. Então, uma das características importantes é pegar essas informações do usuário com o próprio usuário. Uma vez que você mais ou menos definiu qual é o público, vamos então, na sequência, tentar entender melhor o que as amostras desse público pensam e têm a lhe dar de informação sobre o projeto. Muitas vezes os desenvolvedores se preocupam com um monte de detalhes que muitas vezes não são tão importantes para o usuário. Né, então nós vamos ter aqui uma geração procedural de terreno, um terreno que nunca acaba e vai ser sempre diferente, blá, blá, vai gastar muito tempo fazendo um terreno procedural bacana pra caramba, com uma iluminação muito realista e com level of detail para poder ter lá todos os detalhezinhos do terreno. Mas será que a menininha lá de 8 anos é isso que quer? É, Talvez ela se contente muito mais em poder escolher a cor do chifre do unicórnio. E isso vale 1000 vezes mais para ela do que um endless terrain com geração procedural e com texturas de super alta resolução. Então, realmente, essa proximidade com o usuário, esse entender o que o usuário quer, é fundamental antes de começar o projeto. O problema é que muitas vezes é bem difícil para um estúdio ou para um grupo de desenvolvedores fazer pesquisas mais acuradas sobre o usuário final, sobre o perfil do usuário. Muitas vezes até você está desenvolvendo jogos para outros países e talvez você tenha dificuldade em conseguir acessar diretamente aquele público. E existem no mercado várias empresas que, cuja função basicamente é entender o mercado consumidor e gerar relatórios sobre os perfis dos usuários, do que eles esperam, do que eles querem, das tendências, tudo mais. Esta daqui é uma das empresas que se destaca bastante, o Entertainment Software Association, eles constantemente publicam uma série de relatórios sobre usuários, sobre o consumo que está tendo em determinado país, o tipo de perfil para um determinado
nicho de jogo. E o problema é que muitas vezes, como são dados extremamente estratégicos, relatórios assim mais elaborados e pesquisas mais sofisticadas normalmente têm um custo. Esta aqui é outra empresa, Newzoo, que também sempre tem relatórios bem importantes, impactantes. Eles trabalham com várias empresas e você aqui vai encontrar alguns relatórios públicos, inclusive, que falam sobre como está atualmente o mercado, por exemplo, de consumidores de jogos mobile, ah, como é que está a questão do esportes, o que, que a pessoa está gostando, não está gostando. Geralmente a Newzoo também mostra relatórios sobre tendências em certos países, em determinadas regiões. E isso, obviamente, serve não só para projetar um jogo, mas também para você encontrar um nicho que pode ser explorado. Quando se deseja, então, entender o usuário, algumas perguntinhas são essenciais. Primeiro, e essas perguntas você tem que saber responder, né? Nós vamos ver daqui a pouco um método bem concreto de fazer uma descrição sobre o usuário. Mas quem são? Quem exatamente são as pessoas que vão consumir seus jogos, o seu jogo? Como eles vão usar? Eles vão usar no smartphone, eles vão usar no console, eles vão usar de forma casual, eles vão criar uma comunidade. Quanto tempo eles vão consumir, que você pelo menos pretende que eles consumam? Quanto tempo por dia? Quanto tempo de retenção você imagina ter? Quanto tempo de vida uma versão de um jogo vai ter em um determinado mercado? Qual o perfil? Aqui temos várias características que nós vamos ver também no vídeo seguinte, mas são crianças, meninas, meninos, meninas e meninos, ah, são pessoas hardcore gamers, são softcores, são pessoas que têm que tipo de experiências, né? Que aqui já vai em relação até a última pergunta. Que pré-requisito você imagina? Aquela pessoa já tem, ela joga, né? Já ela é um jogador que consome bastante, sei lá, Free Fire, e você quer que ele basicamente seja o seu um jogador que tenha conhecimentos nesse jogo vai se interessar pelo teu. Aqui também existem muitas questões importantes, porque muitas vezes quando um usuário vai começar a consumir um tipo de jogo, dependendo do tipo de jogo, significa que ele escolheu aquele jogo em detrimento de outros. E então você teria que imaginar, dentro do universo de jogos apresentado a ele, ele vai escolher aquele teu. Alguns jogos você pode consumir concomitantemente com outros, mas outros tipos de jogos você normalmente só consome aquele jogo, né? Isso acontece muito, por exemplo, com jogos online, onde você tem o seu personagem, você vai construindo seu perfil e você não vai assim descartar tão rapidamente aquele jogo para substituir por outro, né? Então, normalmente isso, assim, nesses pré-requisitos, você também vai pensar assim, não, tá, que background aquele jogador tem, ou vem tendo até então, quando ele se encantar pelo meu jogo. Se você vai depois também fazer campanhas de marketing, advertisements, tudo mais, então entender esse perfil ele é absolutamente importante, porque as empresas que você vai contratar, os serviços que você vai contratar depois para poder chegar a esse tipo de, bom, ao público específico que você imagina que vai consumir seu jogo. Então, certamente todos esses serviços, essas ferramentas ou empresas, eles vão perguntar para você, tá, qual é exatamente quem que você quer chegar, certo? E você vai economizar bastante dinheiro se você for muito certeiro na descrição desse perfil. Né? Vai ficar todo mundo, bom, então todo mundo vai ser muito caro e vai ter um monte de gente que não vai estar nem aí quando receber aquele advertisement ou quando eventualmente chegar a notícia daquele jogo para ele. Então, também é uma questão de modelo econômico você saber chegar bem e de forma eficiente no
usuário que você quer atingir. E a gente sabe hoje que marketing, divulgação, publicidade é um gargalo muito grande em vários projetos. Tem excelentes jogos que depois que investem todo o dinheiro no desenvolvimento e depois ficam sem recursos, sem pernas para fazer a etapa seguinte, que é muito importante, que é a de divulgação, de marketing, de publicidade. E com tantos jogos sendo lançados no mercado, hoje você tem que ter uma sorte danada para que, sem publicidade nenhuma, seu jogo viralize.